Oi, gente. Meu nome é Carolina, eu sou nutricionista, tenho 25 anos e vim hoje contar um pouquinho para vocês sobre a minha profissão e sobre a minha trajetória até então. Bom, eu comecei então no Tuiuti na sétima série e fui até o meu terceiro ano. Em 2011, quando eu me formei do terceiro ano, eu tinha ainda dúvidas em relação à profissão que eu deveria escolher. Na verdade, eu pensei durante muito tempo em psicologia. Inclusive, eu fiz vestibular da URGS e na época fiz o Enem também. E me inscrevi, né, pelo ProUni e pelo SISU nos cursos de psicologia nas faculdades, mas acabei trocando depois. Agora eu vou contar para vocês um pouquinho melhor. Então, eu sempre tive vontade de fazer coisas além de estudar assim só na escola. Eu sempre me considerei muito inquieta, no entanto que eu lembro, né, que com 13 anos eu já queria trabalhar, já queria estudar alguma coisa, pensar no meu futuro, eu sempre fui muito preocupada com isso. Eu participei de um projeto que teve no Tuiuti, do Instituto Unibanco, de Jovem de Futuro era o nome. Eu fui monitora da biblioteca durante o período que eu pude ser, né? Foi, se eu não me engano, em 2009. Depois eu consegui jovem aprendiz numa empresa, então eu estudava no Tuiuti de manhã e de tarde eu fazia jovem aprendiz. Aí quando terminou o meu contrato, que na época era um contrato só de 10 meses, eu consegui em outra empresa que meu pai trabalhava na época, em Cachoeirinha. E nesse ano da empresa de Cachoeirinha, nesse ano do Jovem Aprendiz, eu já estava no terceiro ano. Então eu pensava em fazer, né, algum curso pré-vestibular, alguma coisa assim. Só que a minha família não tinha condições de me ajudar com esse curso e a bolsa que eu ganhava de jovem aprendiz é um valor bem baixo, né? Eu não conseguia pagar porque o material didático também é caro, as prestações também são caras. Então eu resolvi ser monitora de sala do universitário. O que seria esse monitora de, o que seria essa monitoria de sala? Seria como se fosse um ajudante do dia, assim. Tu chegava antes na sala, arrumava, apagava o quadro para os professores, fechava a sala no final. E assim eu fui e também trabalhei um tempo no setor de matrículas, porque no caso as aulas começavam em março e eu comecei nesse setor de matrícula em janeiro. No final do ano, então, eu fiz o Enem, não consegui uma nota boa para fazer para psicologia, que era uma nota bem alta na época. Em janeiro eu tentei a URGS, também não passei. E no outro ano eu fiquei bem desenchavida. E isso eu acho que é importante, né? É relevante eu contar pra vocês, porque é normal nessa época a gente se sentir mal com os nãos da vida, né? A gente não conseguir uma bolsa, não ter dinheiro para pagar uma faculdade, se sentir pressionado pela nossa família, ou até por nós mesmo. E foi isso que aconteceu comigo. No outro ano, então, eu já tinha me formado do terceiro ano. Eu tinha só 16 anos ali, então eu poderia ser estagiária, mas eu não estava estudando para ter um contrato. Não poderia ser contratada porque eu não tinha 18 ainda. Então foi um período bem crítico, assim, dessa minha adolescência, né? Aí eu resolvi conversar de novo com o universitário e tentar ser monitora de sala novamente. Aí eu fui então monitora no centro de Gravataí. No outro ano eu tinha sido no shopping de Cachoeirinha. Aí eu resolvi então ser monitora de sala do mesmo jeito. Não passei de novo. Aí a coisa começou a ficar séria, né? Eu comecei a ficar realmente muito sentida com tudo isso, muito triste. Mas eu também não queria me abalar com toda essa situação. Resolvi, no outro ano, que daí já era 2014, começar a trabalhar. Só que eu ainda era menor de idade, né? E também a mesma situação, não estava estudando para ser estagiária. Então eu conversei numa academia que eu treinava se o dono da academia não poderia me contratar como recepcionista e daí eu começaria um estágio, começaria a estudar com o dinheiro que eu receberia e daí eu poderia ser estagiária. Daí ele, olha, Carol, então se tu, né,
promete, faz esse acordo comigo em começar a estudar, eu te contrato como estagiária na recepção. Daí eu comecei. Aí eu comecei na Unicinos, então. Nesse meio tempo eu já comecei nutrição. Por quê? Agora eu vou explicar pra vocês um pouquinho dessas minhas indecisões. Eu sempre soube que eu queria algum curso na área da saúde, porque eu gostava muito de entender sobre o organismo, sobre o corpo humano, sobre os efeitos, assim, do nosso sistema nervoso. Sempre soube que seria alguma coisa assim. E, na verdade, todas as áreas, tirando o odonto, que eu não me interessava, todas as outras eu achava muito interessante, mas eu tinha muita dúvida em qual delas. Aí eu resolvi por nutrição, porque nesse mesmo ano, assim, eu comecei a ter uma sensibilidade ao glúten. E isso me fez com que procurasse artigos, documentos que explicasse, né? Eu lia rótulos, eu tentava entender o que era o glúten, quais eram os alimentos que tinham. E eu acabei fazendo uma dieta de 2 anos sem glúten porque eu me sentia melhor, eu parava de ter os sintomas que eu tinha consumindo glúten. Aí, isso me deixou muito encantada pela nutrição, né? Pelo que um alimento poderia nos fazer, assim, nos causar no nosso organismo. Nesse meio tempo também, a minha mãe começou a fazer nutrição. Ela foi bolsista do ProUni e uma vez eu até assisti uma aula com ela de fisiologia. Aí eu realmente resolvi que era pra nutrição que eu queria ir. Aí eu comecei então nessa academia. Aí com o dinheiro que eu recebia do estágio eu pagava uma disciplina e meu namorado pagava uma outra pra mim. Aí eu entrei na Unicinos, então já em nutrição, no campus de Porto Alegre. Amei, assim, desde o início, as aulas na cozinha, que tem muito, né? Aula de técnica e dietética, aula de gastronomia, aula no laboratório de microbiologia, de anatomia, aula de fisiologia, de bioquímica. É uma área bem muito ampla a nutrição, né? Porque a gente precisa desde entender o alimento, que é a nossa ferramenta de trabalho, até o que ela causa no nosso organismo, até entender um pouco sobre a alimentação nas indústrias, nas empresas, um pouco da nutrição no hospital, um pouco da nutrição nos escolares. Então, eu acho que assim, é uma área enorme onde a gente pode trabalhar, né? Particularmente, eu não sou muito da área de UAN, que a gente chama, que é de alimentação na unidade, né, de nutrição. No caso, alimentação na unidade de empresas, assim, digamos assim, eu não me interesso muito. Uma decisão particular minha, claro, né? Tem um monte de profissionais que gostam. Mas, se eu não gosto dessa área, nossa, tem inúmeras onde eu posso trabalhar. E isso é uma coisa bem legal da nutrição, né? Também tu pode ser funcionário, como tu pode ter o teu trabalho, sendo nutricionista clínico, por exemplo, abrindo o teu consultório. E que hoje eu vou falar mais sobre isso também. Deixa eu concluir o outro assunto que eu vou criando abas aqui, tem que fechar elas pra eu conseguir explicar direitinho pra vocês. Bom, então, eu comecei nutrição lá e eu pensei, nossa, né, se eu for fazendo 2 disciplinas, assim, eu nunca vou conseguir ser nutricionista, vai demorar muito. Então, eu tentei o FIES. Consegui. No mesmo mês, eu fui aprovada no financiamento e no próximo semestre eu já consegui incluir outras disciplinas. E isso me deixou muito feliz, porque eu consegui devorar, assim, fazer 7 disciplinas, 6 disciplinas. E, gente, eu sempre fiz estágio junto, porque o valor da faculdade, mesmo eu não pagando no momento, né, por causa do financiamento, mas a questão de custos de passagem, de lanches, e muitas vezes eu tinha que cursar tarde e noite, então eu tinha esse período de ter que jantar na rua, né, isso tudo é um gasto muito alto, e eu fazia, sabe, porque eu sempre penso que quanto mais a gente se esforça no que a gente está fazendo, mais a gente se sente grato no final de tudo isso. Quanto mais for suado para nós, mais recompensa a gente vai ter lá na frente, né? Então, eu não me achava coitada por estar fazendo isso. Eu pensava que tinha gente que até passava por perrengues maiores que o meu e estavam lá, né? Então, eu fiz, nesse meio tempo, o meu marido foi transferido para Santa Maria.
e eu fui junto, eu transferi a faculdade também, comecei o curso lá. Eu não me adaptei à faculdade de lá, mas mesmo assim, como o meu sonho era ser nutricionista, independente de onde fosse, eu cursei durante todo o ano inteiro, né? Fiz 2 semestres lá, voltei pra cá. E acabei concluindo a minha nutrição na Unicinos de São Leopoldo, porque eu vim daí morar em São Leopoldo. Então, eu entrei na faculdade de nutrição em 2014, me formei em 2019, tá? Foi assim, um dos mais gratificantes da minha vida foi a minha formatura. É um momento que a gente não consegue, assim, explicar, porque passa um filme na nossa cabeça, tudo que a gente passou na graduação, todas as nossas dificuldades, né? A gente pensa assim, nossa, agora eu sou profissional de alguma coisa, né? Então agora eu sou nutricionista. E isso é muito legal, assim, da gente ter uma profissão, da gente ter conquistado isso com muito suor, porque eu nunca tive condições de pagar ou de alguém que dissesse assim, deixa que eu banco pra ti. Eu sempre, nossa, tinha várias vezes que eu chegava cansadérrima em casa, depois de estagiar num turno, estudar no outro, estudar no outro. Eu só queria dormir e eu pensava que no outro dia eu tinha que fazer isso tudo de novo. E final de semana era em cima de trabalhos. O curso da nutrição, ele tem muito trabalho, muita dieta para calcular, muitos cálculos, porque, né, às vezes a gente pensa assim, eu vou lá descobrir nutriente, descobrir de dieta isso, aquilo. Não. Na verdade, isso é bem na prática mesmo, sabe? Quando a gente sai da faculdade, é quando a gente vai começar a ler sobre isso, a se preocupar com dieta que emagrece, que engorda, que ganha massa magra. Durante a graduação é focado muito na fisiologia, pelo menos na Unicinos, né? Eu tive esse exemplo. Mas é um curso que tu tem que estudar muito, tanto o que os professores te pedem, né? Por meios de trabalho, provas, quanto por tua conta, porque tu percebe assim, nossa, eu não tô sabendo, eu não sei explicar isso é muito complexo, eu vou ter que dar uma olhada mais, assim, além do geral do que nos é passado. E eu acredito que isso em qualquer faculdade que a gente se empenhe seja assim também, né? Então, assim, galera, o recado que eu tenho pra passar pra vocês é que independente da escolha de nutrição, né, da área da saúde, da área de exatas, da área de humanas, de onde vocês forem, é importante a dedicação, né? Um profissional, ele só é bem requisitado e bem grato por aquilo que ele teve quando ele se esforçou para chegar onde ele estava. Quando ele não teve realmente tudo de mão beijada, né? Nós somos alunos de escola pública e isso é muito gratificante no final de tudo, saber que hoje em dia a gente teve oportunidade como talvez alguém que teve em escola particular, né? Hoje a gente é um profissional que não se diferencia de alguém que teve a vida toda em colégio particular, sem precisar trabalhar, tendo o dia inteiro para estudar, indo para aula de noite, né? Então, é esse o meu recado, não desistam, é realmente um sufoco, nos dá muita dúvidas durante a graduação, durante a escola, mas é isso aí, o caminho é a gente não desistir do que a gente sonha, né? A gente ir em frente, a gente batalhar por isso, e no final a gente sempre colhe tudo aquilo que a gente plantou, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha sido clara com a mensagem. Desculpa o tempo dela, quase 14 minutos. Mas é isso aí, né? Pra gente passar tudo que a gente pensa, às vezes demora. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram me perguntar, eu fico à disposição, tá bom? Boa sorte!